humanidade sempre teve medo da morte. E é justamente por isso que, ao longo da história, alguns poucos ousaram desafiar o destino, invocando forças que jamais deveriam ter rosto, nome ou palavra. Esse vídeo não é sobre fantasia, é sobre manuscritos reais, julgamentos reais, crenças reais e rituais registrados entre os séculos 10 e 17. É sobre pactos, selos, demônios e o preço impagável da imortalidade, o preço que é sombrio. Então se prepare-se e vem comigo. Vamos embarcar nessa jornada hoje. Meus amigos, tem muita coisa que a gente não sabe desse mundo. Ainda estamos aprendendo. A obsessão humana pela eternidade. Desde os primeiros anos da Idade Média, os seres humanos sonham em burlar aquilo que ninguém escapa, o fim. E quando a medicina não dava resposta, a filosofia não trazia conforto e a fé não parecia o suficiente, muitos buscaram o impossível em outros lugares, nas sombras. Entre os séculos 14 e 17, histórias sobre rituais de longevidade, preservação do corpo e vida prolongada começaram a surgir pela Europa inteira, não como lendas, mas como acusações, confissões sobre tortura e manuscritos escondidos. Os manuscritos proibidos. A partir do século XV, surgem os textos que hoje são considerados o núcleo da demonologia ocidental. Munich, Manual of Demonic Magic, século XV. Instruções completas de necromância, pactos e invocações de entidades para poder físico e vitalidade. Compendium Maleficarum, 1608, descreve pactos formais, selos demoníacos e contratos escritos com sangue. Pseudomontia Delmanum, século XVI. Lembrando que se eu estiver pronunciando errado, a gente me perdoa, porque são nomes bem difíceis mesmo. Lista hierárquica dos demônios que poderiam conceder poder, conhecimento, influência e extensão da vida. A chave menor de Salomão, A.S. Goethe, século XVII, catálogo dos 72 demônios e seus selos, extremamente usados em invocações. De la Demonominies, Des Socias, 1580, afirma que todo poder anormal vinha de pactos com demônios. Esses textos não mostram apenas crenças, mostram um manual completo para buscar algo impossível: imortalidade. Os rituais de imortalidade entre os séculos 14 e 17. Nos registros da Inquisição e nos grimórios da época aparecem 3 caminhos que o ser humano tentava seguir para prolongar a sua vida. O vampirismo simbólico, século 14 e 15. Não era sugar sangue, era sugar força vital, energia, juventude alheia. Um tipo de rito energético, não físico, mas profundamente destrutivo. E dessa época que nasce a expressão consumir a alma, usados para acusar bruxos de roubar a vitalidade dos outros. O segundo, pactos de longevidade, século XV e XVI. Registros falam sobre contratos feitos com demônios que prometiam juventude prolongada, resistência a doenças, redução no envelhecimento, força física aumentada, anos extras de vida. Mas tudo com preço, sempre. A alma como a moeda de troca. Ainda tem gente que acha que a alma não vale nada, mas vale muito, gente. O que mais a gente tem de valioso em nós? E não porque sem ela a gente não vai entrar nos reinos do céu. Não, muito pelo contrário. Isso é o que nos faz vivos. Isso é o que nos faz humanos. A nossa essência, a nossa história, o nosso corpo, a nossa mente. Muito complicado. Troca de essência, século XVI e XVII.
Um dos rituais mais obscuros registrados no Munish Manual, o praticante oferecia sua alma futura para ser usado como recipiente temporário por uma entidade. Isso trazia vitalidade anormal, mas destruía a psique. Dizia-se que a pessoa vivia mais, porém não vivia sozinha. Que demônios eram chamados para isso? Os grimórios citam entidades específicas para rituais de vitalidade, transformação corporal, poder físico, manipulação do tempo e de destino. Entre os mais procurados, magos medievais estavam Belial, demônio de poder, corrupção, força e domínio, chamados por aqueles que queriam viver além dos limites naturais. Marbas também era um deles. Mestre da cura, transformação, mudança corporal, um dos mais citados em rituais de longevidades. Paimon, rei da sabedoria oculta, procurados por quem queria prolongar a vida através do conhecimento proibido. Balberit, associado a contratos e pactos formais, perfeitos para rituais de acordos de vida prolongada. Barbaros, Taob e Sukas. Munish Manual. Demônios específicos de necromância e manipulação vital, quase sempre presentes nos ritos mais sombrios, de troca de essência. E eu vou logo já dizendo aqui, eu não recomendo que vocês procurem isso, viu, gente? Não mexa com coisas que vocês não conhecem. Tem muita gente que se deixa levar achando que às vezes eles são seus amigos, que eles vão ser seus companheiros e parceiros ali, mas muitos deles enganam, tá? Hoje em dia as pessoas, elas romantizam muito o demônio, né? Que não, é porque isso aí é coisa do cristianismo. Tem muita coisa que é coisa do cristianismo mesmo, mas o mal, ele existe, gente. E esses seres, eles nunca foram humanos. Eu sempre vou dizer isso, eles nunca foram humanos, eles nunca tiveram na carne. Então, eles não são muito confiáveis. Eles podem enganar, tanto que tem demônios que são considerados que cancelam o CPF do magista, tá? Por nada. E muitas das vezes o banimento não funciona e eles ficam sugando vocês por aí. Então toma cuidado. Como eram os rituais da época? Os processos eram pesados, complexos e perigosos. Círculos e selos. Primeiro, um círculo era desenhado com cinzas, carvão ou sangue animal. Depois, o selo da entidade era marcado no chão ou em pergaminhos. Oferenda vital quase sempre envolvia sangue do praticante, respiração direcionada, objetos pessoais queimados, fios de cabelos, unhas, pedaços de pele. Substâncias resinosas, mirrar, âmbar, sangue de dragão, simbólico, tá? Ou contrato. Escrito à mão, geralmente em pergaminhos e assinado com sangue. Era enterrado, queimado ou guardado em lugares ritualísticos. A âncora, um objeto, recebia a marca da entidade. Um anel, colar, pulseira ou adaga. Dizia-se que, enquanto esses objetos existissem, o pacto estava ativo. Se fosse destruído, a cobrança chegava. Só que a cobrança, ela chegava de qualquer jeito, gente. Demônio não trabalha de graça. Demônio não trabalha pra você só porque você tá lá invocando e pedindo. Muito pelo contrário, tá, gente? Muitas das vezes eles não gostam de ser invocados, tá? Eles detestam ser incomodados. As pessoas vão lá e... não, eu vou invocar aqui e tal. Mas eles não gostam muito de ser incomodados. Mas pra eles também, se você for lá incomodar, não vai ser tão ruim. Ele vai conseguir alguma coisa em troca de você. Casos históricos famosos. Papa Silvestre II, século X, acusado de pactuar com demônios meridiana para obter conhecimento e longevidade. Até hoje, a lenda sobre seu túmulo. Suar quando algo sombrio está prestes a acontecer. Fausto, século XVI, a lenda mais famosa de pactos demoníacos, inspirada em figuras reais que buscavam prolongar a vida por meio do saber proibido. Ombane, Grandier, século XVII, padre condenado após apresentarem um contrato demoníaco supostamente escrito por ele e várias entidades, incluindo Lúcifer, Leviatã e Beelzebub, o preço da imortalidade. E agora chega o ponto mais importante de todos. Nenhum desses rituais oferecia imortalidade verdadeira. O que eles ofereciam eram vida prolongada, vitalidade em comum,
resistência à doença e envelhecimento lento. Mas, em troca, a alma ficava presa, a consciência podia ser devorada, a entidade passava a morar dentro da pessoa, a vida se tornava um empréstimo, nunca uma conquista. E quando a cobrança chegava, ela vinha com violência. Os textos descrevem corpo atrofiado, mentes fragmentadas, vozes internas que não eram da pessoa, sonhos com o dono do contrato, perda da identidade, sensação de estar vivendo emprestado. A suposta imortalidade era, na verdade, uma morte lenta da alma. A busca pela vida eterna nunca trouxe paz, nunca trouxe luz, nunca trouxe liberdade. Aqueles que ousaram negociar com o submundo não escaparam da morte, apenas adiaram o inevitável e pagaram um preço muito maior. A verdadeira eternidade não está em aprisionar o corpo, mas o que deixamos no mundo quando ele finalmente descansa. Então, gente, toma cuidado com as coisas que a gente busca. Porque ainda tem gente, tá, que busca imortalidade, busca demônios para fazer pactos aí complicados, entende? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente quer, que a gente busca, sabe? Que a gente procura buscar. Às vezes a gente mexe com coisas que não devemos, quando não compreendemos com o todo. Eu não recomendo você fazer isso, tá, gente? E tome cuidado com pessoas que incentivam vocês a fazerem isso. Tome cuidado, tá? Porque não é brincadeira, sabe? Não é brincadeira. Às vezes você morre lentamente e nem percebe. Bem, esse foi o nosso vídeo sobre imortalidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Bem-vindos ao Fedra o Sinistro. Eu sou o Fedra e o prazer é todo meu de ter vocês aqui. E tomem cuidado com pactos que vocês fazem por aí. Às vezes você acha que é bom e às vezes não, porque a gente tá às vezes com o peito carregado de ódio, de amargura, de ressentimento. E quando a gente tá com o peito assim, nada funciona. Tudo dá errado. Então vigia. Até o próximo vídeo, meus queridos.